Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Charbel Zaib para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária, em 28 de fevereiro de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloísio Freitas, presidente, e Silvia Pontes, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Nadim de Rio das Pedras, Jorge Felipe, Theo Silva, S. Ferraz, Cláudio Cavalcante, Leila do Flamengo, Romualdo Boaventura, Charbel Zaib, João Cabral, Lilian Sá, Stepan Ercesian, Adilson Pires, professor Célio Luparelli, Rubens Andrade, Tereza Berger, Aloísio Freitas, Patrícia Morim, Luiz Carlos Ramos, Carlos Caiado e pastora Márcia Teixeira. Assume a presidência o senhor vereador Aloísio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Rubem Andrade, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador, nobre vereador Stepan Ercesian, vereador Adilson Pires e vereador presidente desta casa, Aloísio Freitas, senhoras e senhores assessores aqui no plenário, funcionários, senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes, assim como assessores, e aqueles que se encontram nesta casa ou acompanham pela Rio TV Câmara, onde nós temos aí a presença do diretor André Mota Lima, aqui junto conosco também no plenário. Faço aqui, nessa tarde, intervenção referente a alguns temas gerais, nacionais, que o vereador Charbel Zaib e o vereador líder do governo, Paulo Serri. Intervenções de natureza da vida, da pesquisa, da ciência, enfim, daqueles que compreendem esse sentido de estar no mundo, entre outros seres humanos. É que, na esperança de que o Supremo Tribunal Federal possa ter a compreensão, vereador Stepan, de que as pesquisas com células embrionárias, o tronco, seja lá o nome que possamos assim denominar, possam ter uma continuidade de seu curso científico que anima, cria, renova as esperanças daqueles que sofrem ou são portadores de necessidades especiais, ou aqueles que possam futuramente ter problemas em relação à sua existência, em que a ciência caminhe de forma firme, vigorosa, e que os governos assim aportem recursos para que essas pesquisas salvem milhares e milhares, milhões e milhões de brasileiros. Uma por uma questão bem objetiva, vereador Roberto Monteiro, que se encontra aqui no plenário também, de que outros países já fazem essa trajetória. E espero que o Brasil não fique também lanterna nessa situação, porque os ricos, aqueles que têm recursos, que detêm o capital nesse país, certamente pegará um avião e estará cuidando da sua saúde fora do país. Mas os nossos pobres, miseráveis, não têm condições de se tratar, certamente estarão clamando por saúde. E faço aqui essa reflexão, independente da fé, da crença de cada um, até porque as pesquisas apontam que aqueles, preservando aqui essas fontes, com sua fé, sua crença, aprovam essas pesquisas. Então,
aqui na cidade do Rio de Janeiro, ex-capital da República, mais de 6 milhões de habitantes. Essa decisão do Supremo em relação às pesquisas das células embrionárias é algo que merece dos vereadores que circulam essa cidade, que convivem, aqueles que verdadeiramente convivem com o nosso povo sofrido e que precisa de atendimento. Fique aqui esse chamamento e a convicção de que essas pesquisas prossigam, que essas pesquisas tenham o seu rumo. Isso é saúde, isso é vida. Isso é defender o ser humano, independente da crença, sexo, da posição ideológica, partidária, econômica, cultural, geográfica em nossa cidade. E, já que falamos de saúde, também lamentar. Alguns podem pensar que uso aqui essa tribuna como um espaço daqueles que querem simplesmente criticar por criticar. Mas as pessoas precisam entender, principalmente aqueles que assistem agora, ou nos gabinetes estejam ouvindo, que nós temos o poder legislativo, a essência dele é a pluralidade, ter a representação total. E quem defende a vida tem que defender os cariocas, acima de tudo, ou aqueles que aqui vivem e adotaram esta cidade. E é lamentável, mais uma vez, utilizar essa tribuna para estar aqui comunicando aos senhores que dos 13.700.000 reais previstos, apenas 49,3% foram utilizados no combate e controle do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Ou seja, dos 13.700.000 em 2007, apenas 6.700.000 reais. Isso é algo grave, gravíssimo, que nós temos que cada dia trazer aqui ao conhecimento da população, porque foi a população que colocou o prefeito aí e que quer dar continuidade com a deputada Solange Amaral. É isso que nós queremos continuar em nossa cidade? Não estou falando hoje dos buracos nas ruas, das praças, mas do transmissor da dengue. É algo grave. E que é bom aqui listar, né, das 16 mortes até então confirmadas, 12 no Rio. E que a prefeitura confirma o surto em 15 bairros, nas zonas Central e Catumbi, e Portuária. Catumbi, Cidade Nova, Santo Cristo e Saúde. Norte, Benfica, Bom Sucesso, Jacaré, Jardim América, Vista Alegre e Ramos. E Oeste, Anil, Camurim, Cidade de Deus, Curicica e Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Esses aqui onde nós temos os surtos. Enfim, e só nos primeiros 2 meses do ano a cidade registrou mais da metade das vítimas fatais de 2005. E que no ano passado, no mesmo período, a Secretaria Municipal de Saúde havia registrado 2 mortes e 26 no ano inteiro. O número de casos também assusta, 10.440 contra 2.991 nos 2 primeiros meses de 2007. E o vereador e vereadora, que muitos pensam, até os eleitores muitas vezes informados, que é um despachante de luxo, que é o do tapinha nas costas, que é o amigo, irmão, camarada das horas incertas, que pode ser isso tudo também, mas antes de tudo, ele tem o papel, o dever, a obrigação de zelar pelo dinheiro da população, que não pertence ao prefeito, ao secretariado, nem aos vereadores, mas à população da cidade do Rio de Janeiro. E é triste falar, estão morrendo pessoas em nossa cidade, senhores vereadores e senhoras vereadoras. É triste por um mosquito
por um mosquito. E isso não é fato novo, porque há mais de 5 anos aqui discutíamos os carros que a prefeitura não queria, porque queriam as Kombi nos lugares dos carros de picape. Enfim, isso é algo que me entristece profundamente. E aí fica a pergunta: dos 13.700.000 para o combate do mosquito transmissor da dengue, temos investidos 6.700.000 reais. Será que é falta dos recursos? A princípio, parece que não. Porque ontem, nesta casa, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias publicadas no jornal O Globo em relação à construção da Cidade da Música, prevista aproximadamente num teto de 90 milhões, e agora as projeções levam a 400 milhões de reais. E 600, lembra aqui o autor do requerimento da CPI, vereador Roberto Monteiro. E aí a prefeitura deixa de investir 6.700.000 para combater o dengue, que vitimou aí alguém da sua família, da sua rua, do seu bairro, do seu conjunto, da sua comunidade, do seu loteamento, da sua ocupação. E está lá, Cidade da Música, mais 400 milhões de reais. E ontem o governo, com a habilidade que é peculiar, decidiu, com os votos do vereador líder do governo Paulo Serri, vereador Carlos Caiado, e o novo aliado dessa conjunção da aliança DEM e PMDB, que a presidência não deveria ficar na responsabilidade do vereador Roberto Monteiro, autor da matéria, que teve a preocupação, se debruçou, articulou a maioria dos vereadores aqui para que subscrevessem o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, vetando, como autor natural desta matéria, tradicionalmente, de que presidisse essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Diga-se de passagem, contrariamente com o voto do vereador Roberto Monteiro e vereadora Tereza Berg. É algo lamentável, algo triste, porque o vereador Roberto Monteiro tem demonstrado no plenário desta casa coisa que muitos vereadores da base do governo e do partido do senhor prefeito DEM, aqui nesse plenário não se encontravam para votar isenção de redução de ISS para as empresas de informática. Prontamente apoiou a mensagem do prefeito que revogava o próprio decreto dele do aumento do ISS, da alíquota do ISS para os profissionais liberais em seus consultórios e escritórios, e tem demonstrado aqui um comprometimento e uma conduta ética, transparente, clara e objetiva. Pois bem, então ontem foi instalada essa Comissão Parlamentar de Inquérito, e como membro suplente, em que está garantido o direito de falar, traga aqui aos senhores vereadores, ao conjunto desta casa, de que o governo não trabalhe ou não prossiga com o seu aliado para que essa Comissão Parlamentar de Inquérito não funcione. Porque o prefeito sai em dezembro de 2008, completa o seu ciclo de mais de uma década à frente da prefeitura, ciclo esse, vereador Stepan, concluindo, que em 20 anos somente 58 escolas foram construídas. Ciclo esse que nós temos a reintrodução da dengue em nossa cidade, com óbitos e levando até o tipo mais grave. Ciclo esse que aumenta a população de rua. Ciclo esse que leva a saúde à crise que levou. Enfim, mas aqueles que acompanham aqui a Câmara podem ter a certeza
que nesta Câmara existem ainda vereadores comprometidos com os cariocas, com os fluminenses, com aqueles que vivem e amam esta cidade. Existem vereadores que defenderam, defendem e defenderão políticas públicas para quem vive nesta cidade. Então, são essas considerações que eu trago aqui para o debate nesta tarde, senhores vereadores e senhoras vereadoras, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado, vereador Rubem Andrade. Com a palavra, o nobre vereador Charbel Zaime. Boa tarde, vereador Stepane Serzian, presidente interino aqui da Casa. Boa tarde, demais vereadores e vereadoras. Eu queria fazer aqui eu queria destacar realmente, aproveitando inclusive as palavras do vereador Rubens Andrade, a questão da dengue. A cidade do Rio de Janeiro hoje vive uma epidemia de dengue. E a prefeitura não pode continuar negando a realidade. Vivemos uma epidemia de dengue. O que mais me preocupa é que, no momento, o nosso gabinete possui um serviço à disposição da população, que é o Disque Móvel Fechado. Esse telefone a gente disponibilizou no sentido das pessoas que, porventura, na sua rua, tiverem algum imóvel em estado de abandono ou fechado, porque o morador não mais ali reside ou por qualquer outro motivo, o agente de saúde não consegue entrar, o gabinete mobiliza a Secretaria de Saúde no sentido de tomar uma ação direcionada para essa residência e completar o serviço que o agente de saúde deve fazer. A realidade que nós vemos hoje é que temos hoje mais de 200 requerimentos de providências encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde sem qualquer resposta. Temos requerimentos, vereador Stepan, há mais de 6 meses feitos sem qualquer resposta. E qual é a consequência direta disso? Na semana passada, ali em Realengo, na Vila Santo Antônio, uma criança de 6 anos, o José da Conceição, que eu conheço, quer dizer, que eu conhecia, um menino de 6 anos, conhecia a família, veio a falecer de dengue em decorrência da falta de tratamento e de prevenção do combate ao mosquito ali na região. E detalhe, eu já tinha encaminhado 3 solicitações à Secretaria Municipal de Saúde para que fosse verificado o local e nenhuma das 3, até a morte da criança, teve qualquer retorno. Depois que a criança morreu, obviamente, todos apareceram. Apareceu o conluve, apareceu o agente de saúde, só faltou aparecer o próprio secretário lá no lugar para realmente se mostrar consternado com o falecimento da criança. Mas a realidade é essa. A cidade enfrenta uma epidemia de dengue e a prefeitura não encara essa realidade. E uma epidemia, como em qualquer caso de saúde pública, só tem uma forma de você combater, é com a prevenção e com a promoção da saúde. No caso específico, a prevenção significa você colocar os agentes no trabalho planejado, com a logística adequada para que a cidade seja coberta em tempo no sentido do combate ao mosquito. E a segunda questão é você ter o carro fumacê rodando na cidade, né? Ou antes ou depois do trabalho do agente de saúde. Até é interessante que a prática mostra que o fumacê deve passar após a visita do agente. Porque quando a gente visita e coloca o material químico ou faz algum tratamento na região, o mosquito, na verdade, aquele que não é diretamente atingido, acaba saindo do local em que está e acaba aparecendo, até que depois que quando passa o agente, aumenta o número de mosquitos. Então o fumacê entraria e faria esse combate local ali. A questão é que a última informação que eu tive, vereador Rubens Andrade, em relação à questão do carro fumacê, é que dos 25 carros fumacês que o governo federal tinha cedido à prefeitura, apenas 5 estão rodando, para a cidade inteira. Quer dizer, 25 já é um número insuficiente. Dos 25, só tendo 5 rodando, realmente fica muito difícil a gente trabalhar na prevenção à doença com esse tipo de infraestrutura colocada à disposição da população. E o outro ponto é a questão da promoção. É realmente a prefeitura tomar iniciativas no ponto de vista educativo para orientar a população mais pobre de como deve proceder no combate ao mosquito. Porque as pessoas pensam que, apesar da enorme campanha que vem sendo feita, já foi feita no passado em relação à questão do combate ao mosquito da dengue, a verdade é que você hoje vai dentro da comunidade,
está aí a vereadora Lucinha, o próprio vereador Rubens Andrade, que está sempre dentro da comunidade. A população é uma população muito pobre, ela não tem a informação, ela não guarda essa informação ao longo do tempo. Portanto, essa campanha tem que ser permanente e constante e tem que ser intensificada no momento em que a crise aparece, que é o momento. Quer dizer, milhares de casos de dengue, já estamos indo, pelo que eu entendi, já estamos indo para a 30ª morte pela doença, e as coisas vão como se nada tivesse acontecendo. E eu queria registrar realmente a minha preocupação pessoal, já que o nosso gabinete tem um serviço que está colocado à disposição da população. Esse serviço hoje tem mais de 200 solicitações feitas à prefeitura e sem resposta. Quer dizer, se esse é o tratamento que é dado ao vereador, você imagina o restante da população. Eu recebi várias denúncias das pessoas que ligam para o Disque Dengue, é um número que a prefeitura coloca à disposição, e não é atendida, fica na musiquinha. Quer dizer, das duas uma, não tem ninguém, ou então, em função da demanda muito grande, não tem atendente suficiente para dar conta das solicitações em relação ao Disque Dengue. Então, eu queria fazer esse apelo ao secretário municipal de saúde, professor Jacó, no sentido de realmente encarar a realidade da cidade como uma realidade de crise, de epidemia, e que está provocando mortes, inclusive de crianças. Quer dizer, a questão da dengue não pode continuar a ser encarada pela prefeitura como algo menor, como casos isolados, e não como a realidade que é, um caso de epidemia e de saúde pública realmente, né? A segunda parte do que eu gostaria de falar foge um pouco aqui do âmbito do nosso município, mas eu não posso deixar de manifestar, porque é uma coisa que é um assunto que já me preocupa há bastante tempo, e que os últimos acontecimentos realmente me levam hoje aqui a fazer esse pronunciamento. A América do Sul, durante muitos anos, nas últimas décadas, na realidade, é um continente que vive em paz, né? A história da nossa região é uma história pacífica, né? Fazia muito tempo que nós não ouvíamos relatos de conflitos e, principalmente, não assistíamos a ações direcionadas no intuito de incitar determinadas situações, como nós estamos assistindo agora no caso da Colômbia e do Equador, especificamente com a intervenção do senhor Hugo Chávez na questão. Eu queria fazer um comentário rápido a respeito da preocupação que eu tenho em relação à atuação e à forma de se relacionar com seus vizinhos, dos seus países vizinhos, em relação ao senhor Hugo Chávez e à Venezuela. A gente aqui tem costumado assistir, e aqui eu quero deixar claro que é uma opinião pessoal minha, não é do meu partido. Nós temos aqui, em várias oportunidades, assistido pessoas, entidades, aplaudindo determinadas ações do senhor Hugo Chávez, ações que, no meu entender, devem ser, na verdade, repreendidas e devem servir de alerta para todos nós. A democracia, ela não é resultado apenas da questão eleitoral, né, de plebiscitos, né? O argumento utilizado hoje pelo senhor Hugo Chávez de que ele é de que a Venezuela é uma nação democrática porque sistematicamente realiza plebiscitos e isso legitima as ações que ele vem tomando à frente do governo que ele toca, e ações essas que vêm interferindo diretamente na autonomia dos países ali do entorno, inclusive do Brasil, né, que nós fomos vítimas há pouco tempo atrás de uma ação por parte de um país vizinho nosso, né, a Bolívia. Ação essa que só foi feita, na verdade, porque tinha um respaldo militar e econômico por parte da Venezuela, numa ação clara de desrespeito aos contratos internacionais, uma ação clara de respeito à autonomia nacional do Brasil e de outros países. Como assistimos agora, na hora que a Colômbia, ao tomar um ato que deve ser repreendido, quer dizer, a Colômbia realmente parece que invadiu ali o Equador para atacar as Farc. A Farc é uma narco-guerrilha, nós temos que ressaltar isso aqui. A Farc é uma narco-guerrilha, vive do tráfico de drogas, mas a Colômbia errou ao invadir o Equador. Agora, errou mais ainda o senhor Hugo Chávez ao querer enfiar a colher nesse negócio, né? A Venezuela não é partícipe daquilo ali. Ela não tem o direito e nem a legitimidade para interferir econômica ou militarmente num assunto de Estado entre Colômbia e Bolívia, e muito menos ficar incitando o conflito.
Me preocupa muito a questão do senhor Hugo Chávez sistematicamente ficar incitando conflitos na nossa região, como se fosse o próximo grande líder ou atual grande líder do nosso continente, coisa que não é, né? Quero ressaltar, como falei antes, que a Venezuela e o senhor Hugo Chávez se calcam nessa questão dos plebiscitos para legitimar as suas ações. Eu quero ressaltar aqui que a democracia é muito mais do que isso. A democracia, ela se pauta principalmente no que que nós chamamos hoje do Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito, ele é muito maior do que um simples processo eleitoral, do que um simples plebiscito. O Estado Democrático de Direito está ancorado em algumas premissas, entre elas o pluralismo político, a defesa das minorias, a liberdade de opinião e expressão e, principalmente, a manutenção e a existência de instituições que permitam um relacionamento entre os poderes e entre os cidadãos, na qual o direito daqueles que pensam diferente precisa ser respeitado, né? Vale a pena nós lembrarmos aqui da máxima de Voltaire, né? Não acredito numa palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Esse é o princípio básico da democracia. A democracia é um sistema chato, né? É ruim a gente ficar ouvindo de vez em quando pessoas que pensam diferente da gente, mas isso é fundamental para que a população e para que o cidadão se sinta realmente partícipe e construtor de qualquer nação. Vale ressaltar que qualquer governante se elege, muitas vezes, pela maioria de votos ou se elege pela maioria de um determinado colegiado. Mas ele não pode esquecer que depois de eleito, ele governa para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele. E esses que não votaram nele têm que ter o seu direito resguardado e preservado de pensar diferente, de agir diferente, desde que dentro da lei, e de questionar sistematicamente as ações daquele que o está governando. E o que nós assistimos na Venezuela hoje é uma repressão. As pessoas não têm o direito de falar o que pensam, não têm o direito de agir como acham que deve agir, e a Constituição vem sistematicamente sendo violada, porque o Congresso lá é um Congresso realmente que funciona ao contrário do que deveria funcionar. Ao invés do Congresso defender a Constituição, o Congresso adapta a Constituição aos interesses do Poder Executivo. Isso é realmente lamentável, né? No meu entendimento, a Venezuela hoje... Para concluir, senhor vereador, por favor. Obrigado, desculpa, só para encerrar. No meu entendimento, para encerrar, a Venezuela hoje vive uma ditadura disfarçada. O senhor Hugo Chávez é um zorro às avessas, no meu entendimento, um zorro às avessas. E nós temos que estar atentos para isso aqui, porque se essa mania pega, né? E nós não podemos esquecer, porque se hoje quem está lá em cima pode estar do nosso lado, amanhã pode não estar. Então a questão político-partidária tem que ser encarada do ponto de vista institucional. E cabe a nós defendermos a democracia, independente de qualquer partido político. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Próximo orador inscrito, a nobre vereadora Lucinha. Boa tarde, nosso presidente de exercício, nobre vereador Stepan Necessian. Boa tarde a todos os colegas vereadores aqui presentes, Ferraz, Lilian Sá, Rubem de Andrade, Roberto Monteiro, Charbel, Patrícia Murim, aos assessores aqui dessa casa. O que me traz hoje aqui essa tribuna é que, a bem da verdade, aqui nessa casa, por muitas vezes se tenta, através de projetos de lei, de origem do próprio vereador, ou emendas ao projeto do Executivo, tentar resolver problemas que vêm se acumulando há vários anos na cidade do Rio de Janeiro. O que acontece, na verdade, é que semana passada, nobre vereador Stepan Necessian, nobre vereador Rubem de Andrade, semana passada eu recebi o convite da inauguração da expansão da fábrica da Michelin. E eu estive lá na inauguração da fábrica da Michelin, levei um número de moradores do bairro de Guaratiba para questionar e reclamar de que até hoje não foi construído o posto de saúde. Infelizmente, a comunidade não pôde entrar para o evento, para a inauguração da fábrica da Michelin, devido à questão da
da segurança do presidente. Eu não sei que tanto medo que tem o presidente da República, o Lula, de estar perto da população, ou acho que ele só gosta da população que tem a estrelinha do PT, que está lá para bater palma para ele, que é macaco de imitação, porque a população que estava lá e queria participar desse processo de inauguração e, ao mesmo tempo, protestar, porque até hoje a Michelin não construiu o posto de saúde, essas pessoas não puderam estar presentes no local onde foi realizada a cerimônia. Mas eu estive presente, nobre vereador Rubem de Andrade, e fiquei perplexa. Fiquei perplexa, primeiro, esse projeto da Michelin foi aprovado aqui por essa Casa de Leis em 2005. Nós, vereadores, fomos convocados extraordinariamente para votar uma matéria importantíssima, que naquele momento se dizia que se a Michelin não conseguisse, por parte da Câmara Municipal, a alteração do zoneamento daquela área de Guaratiba, transformando de área rural para área industrial, que a Michelin iria para a Tailândia. E a Câmara Municipal, mais uma vez, confiante no seu papel e na responsabilidade de todos aqui dessa casa, entendemos que seria viável e importante a ampliação da fábrica da Michelin. Mas naquele momento, eu me recordo que eu apresentei uma proposta ao conjunto de vereadores nessa casa, de que a Michelin poderia, sim, ampliar o seu pátio da fábrica, ampliação da fábrica, desde que doasse um terreno e construísse um posto de saúde para atender a demanda da população daquela região. E me recordo que, em determinado momento, houve uma paralisação em relação a essa discussão, porque se imaginava que não se daria tempo de discutir a entrada em questão do debate da construção do posto de saúde e que a Michelin iria para a Tailândia. Pois bem, nós passamos aqui durante 5 dias discutindo de como iríamos votar a ampliação da fábrica da Michelin e concluímos que nós iríamos votar a partir do momento que a Michelin assumisse o compromisso de doar um terreno e construir o posto de saúde na área de Guaratiba. Esse foi o acordo que foi feito e eu vou fazer aqui a leitura do documento, nobre vereador Stepane Essenciano. Tem um documento que foi endereçado ao prefeito e um documento que foi o termo de compromisso assumido pela Michelin à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aí vem assim: concede incentivos fiscais à construção e operação de terminais... Não, isso é datíssimo, perdão. Está aqui. Senhor prefeito da cidade de Janeiro, ação social Michelin pela comunidade da Zona Oeste, Guaratiba, Campo Grande. Incentivo, senhor prefeito, a Sociedade Michelin Participações e dos Comércios está instalada na cidade do Rio de Janeiro desde 79. Na sua sede para a América do Sul está na Barra da Tijuca e sua fábrica de pneus de carga na região de Guaratiba, Campo Grande, além de possuir outras atividades fabris no estado. A fábrica de Campo Grande produz hoje 1.400 pneus para ônibus e caminhões por ano, que são destinados ao mercado interno e à exportação. O Grupo Michelin gera no Brasil, ao todo, em todas as suas fábricas, 4.900 empregos diretos, sendo que o município do Rio de Janeiro são 2.450 empregos indiretos. Nossa operação no município de Janeiro gerou com impostos um faturamento no ano 2004 de 300 milhões de reais, dos quais 175 milhões de CMS e 250 milhões de ISS, e de 1.345.000 de IPTU, sendo, portanto, uma importante contribuinte para o desenvolvimento do município, do estado e do país como um todo. A Michelin está entre as 10 maiores empresas exportadoras do estado do Rio de Janeiro. A Michelin no Brasil atualmente concorre com 3 outros países, Tailândia e Canadá, e o mais forte concorrente, graças à sua localização geográfica, é o México, por um novo investimento da ordem de 560 milhões de dólares. Se realizado no Brasil, este investimento expandirá a nossa atividade no Brasil e no mundo, a partir do município de Janeiro, aumentando a capacidade de produção de pneus de carga, diversificando a produção com a fabricação de pneus agrícolas e de engenharia civil. Serão criados, com a fábrica, 450 novos empregos diretos e 2.015 indiretos. O faturamento da empresa dobrará e, por isso, decorrerá
proporcional aumento de arrecadação do imposto. A única pendência para que a Michelin do Brasil possa concorrer efetivamente frente aos demais países candidatos ao novo investimento do Grupo Michelin é a aprovação da lei complementar que declara como zona de uso predominante industrial, ZUP, a área delimitada pela Estrada do Cachamorra, Estrada do Mato Alto, Rio Cabuçu, Avenida Lhamba. Conteúdo já contemplado na emenda aditiva 21 ao projeto de lei complementar 31 de 2001, encaminhada à Câmara de Vereadores através da mensagem 88 de 2001. No contexto desse tamanho engajamento da Michelin, com a região de Guaratiba, Campo Grande, e conhecedores que somos do alto grau de comprometimento desta Prefeitura com a melhoria da qualidade de vida da população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, vimos propor, concomitantemente às obras da expansão da nossa fábrica, iremos edificar um posto de saúde nos arredores da fábrica e doaremos tal construção, o prédio e o terreno, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Sendo essa proposta de interesse dessa Prefeitura, e para que possamos dar andamento a este plano, pedimos a gentileza de seu acordo para o comprometimento desta Prefeitura para equipar e operacionalizar o posto de saúde. A Michelin se coloca à disposição para prestar maior esclarecimento, caso se façam necessários ao Executivo, como também o Legislativo. Reiteramos o desejo de fomentar o desenvolvimento da cidade de Janeiro, que nos obriga nessa cidade a instalação desde 79. Assinado o senhor Luiz Fernando Beraldi, presidente da Sociedade Michelin Participações e Indústrias. O que eu estou querendo trazer à discussão, nobre vereador Roberto Monteiro, os demais vereadores dessa casa, é que a fábrica da Michelin, só foi possível expandir a fábrica da Michelin porque essa Casa aqui de Leis alterou o zoneamento daquela região, que deixou de ser agrícola e passou a ser ZUP, área predominantemente industrial. Porém, o senhor Beraldi, presidente da Michelin, assumiu um compromisso com essa casa, com a Câmara Municipal, uma reunião que foi realizada no auditório desta casa e que foi apresentada através do Data Show, de que forma essa ampliação da fábrica iria se dar. E nós, enquanto vereadores, concordamos com que votássemos naquela matéria, alterando o zoneamento, desde que a Michelin doasse o terreno e construísse o posto de saúde paralelamente às obras de ampliação da fábrica. Isso não ocorreu. O que é de se espantar, o presidente, nobre amigo Stepan, vereador Guaraná, que também está prestando atenção, e Roberto Monteiro, que essa alteração, quem realizou fomos nós. Esse documento é um documento formal, endereçado pelo presidente da Michelin ao prefeito César Maia, como também o termo de compromisso assinado pela Michelin, encaminhado a essa Câmara aqui de Vereadores. Nós votamos a matéria que era de interesse da cidade do Rio de Janeiro e de interesse também da Michelin, que também queria ampliar a sua fábrica em Guaratiba para economizar custos, porque já existia uma fábrica em Guaratiba. Então a Câmara Municipal cumpriu com o seu papel. Infelizmente, eu estive na inauguração da fábrica, a comunidade não pôde participar, fiquei preocupada, porque em determinado momento eu queria interpelar o presidente da Michelin. Em determinado momento a situação ficou crítica, porque alguns seguranças da presidente da República vieram ao encontro para saber o que estava acontecendo. Eu falei, me deixe em paz, não toquem em mim. Eu vim aqui para tratar de um assunto de interesse da comunidade. E o vereador Edson Santos, que hoje é ministro, que estava lá, fiz sinal para ele dizendo que eu tinha um documento a entregar. E depois eu entreguei esse documento ao Edson Santos quando acabou a cerimônia. Mas eu acho um absurdo. Lá na inauguração, quem estava levando os louros era o presidente Lula. Parece que ele descobriu a Michelin. Era o governador Sérgio Cabral, que parece que foi ele que deu os incentivos fiscais, foi ele que alterou o zoneamento. Em nenhum momento foi citada a Câmara Municipal. E graças à alteração que foi feita nesta casa, possibilitou a ampliação da fábrica da Michelin. A Câmara de Vereadores não foi citada, vereador Roberto Monteiro.
E nós é que criamos a oportunidade para que lá fosse ampliada a fábrica, que gerasse emprego, mas que desse oportunidade à população daquela região de ter a oportunidade de ter seu posto de saúde. Uma parte, vereador. Vou lhe dar uma parte, nobre vereador. O valor da obra, da ampliação da fábrica, eu levei um susto. Falaram lá pelo presidente da Michelin, 800 milhões de dólares. Como é que uma empresa que investe 800 milhões de dólares não tem 2 milhões de reais para construir um posto de saúde para atender a comunidade de Guaratiba? Como é que ela não tem um terreno para doar à prefeitura, se ela é dona de toda aquela área de Guaratiba? Só Deus sabe como. Aquelas elas foram ocupadas pela Michelin na década de 70, onde vários poceiros foram expulsos daquela área. E eu conheço a história da implantação da Michelin, porque eu sou nascida e criada lá, então eu conheço bem essa realidade. Então vim aqui expor para a população que está ouvindo hoje através da TV Câmara, aos vereadores que estão ouvindo aqui. É um absurdo, no momento da inauguração da fábrica, a Câmara de Vereadores em nenhum momento foi citada. O Lula era aplaudido como se ele fosse responsável de alguma coisa, não contribui em nada. O governador Sérgio Cabral também é a mesma coisa, porque isso se deu ainda, com todos os defeitos, na gestão ainda da tal da Rosinha Garotinho. Foi na época da Rosinha Garotinho que deu a liberação de ICM para que a fábrica fosse instalada, a ampliação da fábrica. E nós, enquanto população de Guaratiba, nós não podemos aceitar isso. Então eu quero propor aqui uma moção de repúdio à Michelin, porque é um absurdo a Michelin não cumprir com seus compromissos. Eu não posso admitir isso. Eu vou dar uma parte ao vereador Guaraná, se depois o nobre vereador Jorge Pereira quiser a parte, lhe darei a parte. E peço até ao nobre companheiro Stepânia Cessian, que eu estou me excedendo no tempo, porque estou indignada do que aconteceu. Vereador Guaraná. Senhora vereadora, eu, corroborando com o que a senhora está falando, gostaria de ressaltar uma participação que precisa ser destacada aqui, ou uma falta de participação, que é da Prefeitura. Esse acordo foi um acordo selado, como bem disse a senhora, aqui no auditório da Câmara, teve presente o presidente da Michelin, e o acordo foi o acordo com os representantes da sociedade carioca, da população da cidade do Rio de Janeiro, que são os vereadores. Esse acordo selado, ele foi feito em cima de uma demanda trazida daquela região pela vereadora Lucinha, porque ela tem uma votação grande ali e trouxe essa demanda enorme, que é a demanda por saúde de lá. Diversos outros vereadores da Zona Oeste também participaram disso. Vereador Babu. A gente sabe o quanto que a senhora foi uma batalhadora por esse acordo. E essa proposta é uma proposta que caminhou dentro da Prefeitura, no processo de aprovação da construção da fábrica, só que quem acompanha essa construção é a Prefeitura. E a Prefeitura, em momento nenhum, ela cobrou da Michelin e impôs sanções para que a Michelin construísse esse posto de saúde. Pelo contrário, apresentou diversas outras propostas e tamanhos de construção e outras coisas que foram sendo colocadas como negociação com a Michelin. E a Michelin, na verdade, ela foi tirando o corpo fora ali, pensando, se eu não estou sendo cobrado por quem me dá a licença de obras, né, na verdade Vereador, conclui a sua parte que eu quero só para concluir, porque é importante falar isso. Se ainda não fui cobrado pela Prefeitura, então eu vou enrolando, vou fazendo minha fábrica funcionar e quem sabe amanhã, se eu preciso ou não, cumprir com o acordo que eu fiz. Agora, a informação que é importante dar aqui é que você tem uma instituição que é a mantenedora da Casa de Saúde de São José, que funciona aqui no Rio já há muito tempo. Eu queria que você concluísse, porque eu tenho ainda dados a relatar sobre isso. Essa instituição, vereadora, essa instituição é das irmãs Santa Catarina, e essa instituição ela está querendo assumir integralmente esse posto de saúde,
e manter integralmente. Vereador, não vai precisar da prefeitura vereador, gastar um centavo, vereadora Lucinha. Conclui a sua parte, porque tem outros relatos a fazer em relação a essa Eu matéria. gostaria de pedir para ser breve, porque tem outros vereadores inscritos e já Então, extrapolou em 10 minutos. Só para concluir, só para mostrar Não o é quanto isso. que a Zona Oeste está perdendo, além de perder o posto de saúde a ser construído pela Michelin, está perdendo a manutenção desse posto pela Congregação Santa Catarina, que vai manter o posto lá sem gastar um centavo da população da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora vereadora. Respondendo ao vereador Guaraná, gostaria de esclarecer ao nobre presidente Stepani Essêncio, ao nobre vereador Guaraná, que ele conhece um pouco da história, mas não conhece toda. A Fundação Santa Catarina, que é ligada à Clínica São José, ao Hospital São José, que é filantropia, é para operacionalizar o posto, é para colocar médico. Agora, a doação do terreno e a construção do posto de saúde é de responsabilidade da Michelin. Eu sei. Todos os procedimentos que nós adotamos na votação desta matéria foram pertinentes à doação do terreno e à construção do posto de saúde. Agora, se a Fundação Santa Catarina quer depois operacionalizar o posto de saúde, colocar para funcionar, isso é um problema da Fundação Santa Catarina. Depois, agora é a construção do prédio com efetiva doação do terreno, porque foi esse o acordo que foi feito entre essa Câmara Municipal, como também foi encaminhado um documento pela Michelin à Câmara e como foi encaminhado ao prefeito. Então o vereador Guaraná está equivocado. A Fundação Santa Catarina, ela não constrói. Quem constrói, quem está no termo de compromisso, é a Michelin, de doar o terreno e construir o posto de saúde. Para concluir, nobre vereadora, nós temos que concluir, por favor. Então eu vou passar a parte ao vereador Jorge Pereira, que me pediu uma parte, e depois eu concluo. Você pediu a parte, desiste da parte, vereador? Não, não desisto não, é porque é só para fazer uma colocação um pouco mais objetiva. Eu estou desde cedo aqui na casa acompanhando até o que alguns colegas estão falando. Não falaram de Genoma, o vereador do PDT, líder hoje do PDT. É uma pena ele não ter falado sobre o Genoma. Ele só se preocupou com os embriões aí. Mas eu quero voltar aos pneus. Vamos aos pneus. Não esses pneuzinhos que a gente tem não, mas os pneus, caminhões, carro da Michelin. Então, vereadora, eu acho que a situação é tão simples. Eu vejo a senhora muito guerreira. Se é um documento, se eu presenciei, diversos vereadores presenciaram. Quanto ao Lula está lá, o Cabral, não vejo nada demais. Eles vão puxar mesmo brasa pro. Se pudesse estar o presidente da ONU, eles poriam lá. Nós somos, não vou dizer o que eles pensam, mas isso aí que a senhora sabe. Então, eu acho que a saída é tão simples, é uma coisa assim tão simplória e boba. É uma máquina de bater lá umas letrinhas e escrito assim: cancele-se o benefício dado. O benefício acaba. Ou eles fazem, cumprem o que combinaram, ou nós teremos que terminar com o benefício. Então, isso é uma questão tão simples. Agora, precisa a senhora só redigir, colher os apoios, inclusive o meu e de outros, e terminar com o benefício que eles têm, porque o benefício não é ad eterno. As pessoas têm que aprender que a única coisa que acaba realmente nessa vida é a própria vida. E o restante é mutável, nós não temos valor nenhum. Então, do mesmo jeito que nós damos o benefício, nós tiramos. E talvez isso os sensibilize, os tragam de volta aqui, como vieram várias vezes. Que agora eles já gastaram e vão perder o incentivo fiscal todo. Tira os benefícios deles, de imposto, disso, tira os benefícios. É só cancelar os benefícios, vereador, entendeu? Lógico que no ano que eles tiveram, já tiveram. Eu lhe garanto que eles virão correndo aqui. Saber porque estão fazendo isso. Aí você explica aos senhores, não tiveram palavra, né? Eu lastimo que eu conheci a administração, até falei há 30 anos, eu fui um dos que montou a Michelin no Brasil há 30 anos atrás. Participei diretamente trazendo os funcionários e escolhendo a estrada do Cachamorra para implantar a fábrica. Hoje, obviamente, 30 anos depois, os funcionários, os diretores são outros. Mas se o François Michelin, o verdadeiro dono da empresa, tivesse vivo, era um homem de muita palavra, o que eu acredito que a gestão atual deva manter, não só documentada, mas verbalmente. Se eles têm um compromisso de fazer alguma coisa lá em troca de um incentivo,
Se eles não fizerem, é só cancelar o incentivo. A senhora pode entrar que nós vamos voltar. Então, vou pedir a colaboração do nobre vereador de ajudar só isso, no momento vereadora, de colher as assinaturas. que eu garanto que eles virão matéria. aqui. A senhora manda um telegrama e avisa, vamos cancelar seu incentivo. E entre com a matéria imediatamente. Obrigado, senhores vereadores. Próximo orador inscrito, nobre vereador Roberto Monteiro. Excelentíssimo senhor presidente Stepan Ercecian, demais vereadores aqui presentes, vereadores em seus gabinetes. Primeiramente aqui, fui instado a falar em função do debate iniciado nessa casa e algumas coisas que nos chamam a atenção. Sempre é bom nós nos posicionarmos, porque, enfim, de posições que vivem os homens. Primeiramente, eu gostaria aqui só de fazer um adendo. Recentemente, até por posição política, a respeito de alguns fatos que vêm acontecendo na América Latina, e mais especificamente no recente episódio da afetação da soberania territorial do Equador, quando proveniente de alguns cercos em função de guerrilhas na fronteira com a Colômbia, através de seu presidente, ordenou a invasão e, obviamente, afetando a soberania nacional de um país da América Latina, no caso, o Equador. E, de pronto, obviamente, alguns chefes de estados aqui desse nosso continente se posicionaram no sentido de repudiar, inclusive, o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e que, para mim, me deixa muito satisfeito, porque a medida exercida pelo presidente Álvaro Uribe da Colômbia nada mais é do que um retrocesso no processo dos regimes democráticos instalados nos países da América Latina. E nós devemos daqui efetivamente repudiar tais ações. Obviamente, as consequências que serão dadas a partir desse fato serão, obviamente, que a gente torce para que seja pelo campo diplomático e que por esse campo diplomático os homens encontrem soluções. Mas antes mesmo de qualquer conclusão, principalmente dos órgãos midiáticos, que às vezes muitos desses são atrelados aos setores do grande imperialismo norte-americano, antes mesmo que esses saiam na defensiva do presidente Álvaro Uribe, nós devemos ter opinião e devemos entender o que vem acontecendo na América Latina. Então, eu fico muito satisfeito pela postura firme do governo brasileiro em ter repudiado tais ataques e que esperemos que, diante de tais fatos, os homens encontrem ainda uma saída diplomática. Dado isso, vamos ao que nos interessa, e aí, pontualmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, alguns vereadores já se posicionaram e vêm se posicionando. Primeiro, a respeito do caso da dengue. Um vereador aqui citou o fato de já terem sido dados 25 informações dele aqui na tribuna, acho que ele deve ter dados a respeito, mas creio que são verdadeiros, 25 veículos para o combate ao mosquito da dengue e apenas 5 vêm sendo utilizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem informações que os hospitais estão assoberbados e efetivamente lotados de pacientes e pessoas que estão, nesse momento, sofrendo com a dengue hemorrágica. E aí, por falta de prevenção essa, que competiria às autoridades municipais, por falta dessa prevenção, os nossos pacientes vêm sofrendo e nosso cidadão carioca vem sofrendo. Então, eu acho que, mais uma vez, isso vai firmando e vai trazendo a responsabilidade do município nessa gestão, a responsabilidade do senhor prefeito César Maia, que muito pouco se importa com este cidadão que vem sofrendo com esse tipo de mazela, que é tão somente afetado por um único mosquito, que se por prevenção já tivesse sido tomadas as devidas providências, talvez esse estado não estaria dessa forma.
Então, senhor presidente, esse primeiro preâmbulo é justamente para que a gente possa trazer algumas questões mais atualizadas para o debate aqui dessa tribuna. E, por outro lado, eu não poderia deixar de falar e me posicionar. Ontem nós tivemos a oportunidade de instalar a CPI da Cidade da Música. E, obviamente, a gente gostaria até de fazer um balanço como foi esse processo. Porque é interessante que todos tomem conhecimento e como se deu. Obviamente, 18 vereadores concordaram com a instalação da CPI da Música, 18 vereadores que não estão, pelo menos aqui me pareceu, por ocasião do recolhimento das assinaturas, 18 vereadores que, a princípio, não estão preocupados com os benefícios próprios durante o ano eleitoral, e sim em apurar responsabilidades e fiscalizar os atos do Executivo. E aí, obviamente, foi uma grande luta para que nós conseguimos as 18 assinaturas, quando muitos dos vereadores dessa casa se recusaram a assinar. Se recusaram frontalmente a assinar, porque estamos em ano eleitoral. E muitos dos vereadores estão esperançosos que o prefeito César Maia cuide dos seus umbigos, cuide dos seus redutos eleitorais. E isso, eu até não culpo os novos vereadores, mas acho que isso é culpa de um projeto, objetivamente, que a nossa sociedade vem escolhendo e vem mantendo esse projeto para o Rio de Janeiro há 16 anos. Hoje, as nossas representações, infelizmente, estão mais preocupadas em se manterem nos seus cargos e nos seus postos do que, basicamente, com o atendimento e com a fiscalização do Executivo, como vem exercendo as suas funções o Poder Executivo. Não posso deixar de manifestar esse meu total repúdio a este tipo de situação, que, como homem público, eu acho que não seria o mais adequado. Ainda assim, senhor presidente, o mais grave ainda, o mais grave veio na formatação, após, obviamente, a composição, a Câmara deliberou, quando acolheu, por 18 vereadores, acolheu a CPI, ela deliberou uma comissão parlamentar de inquérito para que apurasse, se eventualmente, e aí eu coloco, se eventualmente, houve desvio, se houve superfaturamento, a quem vai ser entregue a Cidade da Música. E assim, ela externou por mais de 1/3 dos seus vereadores. E, por minha surpresa, ontem, obviamente, obedecendo uma proporcionalidade essa que, obviamente, é questionável, por mais que a gente possa falar, é a ordem do jogo. Obviamente, a gente sabe que o governo tem maioria, que exerce a sua maioria, quando assim o convém, mas, obviamente, nós temos responsabilidades muito maiores do que a maioria. Nós temos que dar resposta ao eleitorado, ao cidadão carioca ainda esse ano, e essa resposta não se dará aqui exercendo a maioria, não. Simplesmente se dará pelo fato de explicarmos aquilo que nós votamos e aquilo que nós encaminhamos como parlamentares. Então, após a formatação ontem, 5 membros, e muito me impressionou, até a forma da convocação, achei assim um pouco estranha, mas quero acreditar que isso foi fruto do acaso, como eu ainda acredito nos homens, quero eu continuar acreditando, mas, por exemplo, sexta-feira não se publica edital, tem uma norma regimental que precisa-se de 24 horas para a convocação da CPI, da sua formatação, obviamente até mesmo para que haja conversa entre seus membros, e assim não houve um ofício entregue nos gabinetes, mas mesmo assim, para prestigiar a casa, prestigiar o eleitor, aquele que nos conferiu a nossa responsabilidade, comparecemos aqui ontem para a formação da CPI, para a instalação da CPI e a escolha do presidente e do seu relator. E aí, senhor presidente, algo assim muito negativo, é a minha opinião, e quero que todos aqueles a respeitem, porque é a minha opinião,
E, obviamente, aqui nós nos formamos por opiniões divergentes. E, obviamente, o governo, usando, obviamente, a sua maioria, aproveitou esse momento e conseguiu nomear o presidente e o relator. Até era esperado, porque do governo a gente não poderia, né, esperar outra demarcação de campo nesse momento, senão este. E aí, pontualmente, faz uma escolha de uma presidência e uma relatoria, não é fazendo juízo de valor, jamais fazendo aqui juízo de valor sobre as pessoas, mas algo que efetivamente compromete toda a CPI, que é um presidente e um relator que vão dirigir os trabalhos que são da base do governo, mediante uma que todos nós conhecemos, as alianças que hoje estão sendo dadas a nível municipal entre o PMDB e os democratas. Agora, eu espero, senhor presidente, e aí eu espero com... Tudo bem? E aí eu espero com a certeza de um cidadão carioca. Eu espero que efetivamente esses vereadores cumpram o seu papel. Não, sem fazer juízo de valor, eu espero que eles efetivamente, ao menos, dignem-se de tocar essa CPI às claras. Tenho certeza que isso será um intuito no primeiro momento. E a divergência é fruto do debate e é fruto do parlamento. Entendo eu que não só a apuração de como foi feita essa obra será fruto do debate, mas a que fim se deu essa obra? A que fim? Porque a sociedade hoje, ela não quer mais a resposta simplesmente do superfaturamento, se houve ou não, mas sim se era necessário ou não. Porque quando a gente vê que tem gente morrendo, já passando de mais de uma dezena, por um mosquito da dengue, onde você não aplica 6 milhões de reais, por falta de 6 milhões de reais, e você vai vendo que 600 já estão sendo jogados na cidade da música, minimamente isso gera irresponsabilidade. Minimamente isso gera um descaso com a população da cidade do Rio de Janeiro. Ora, senhor presidente, eu acho que estamos num momento em que nós estamos caminhando para a reta final de uma campanha eleitoral ainda esse ano. E, obviamente, eu quero acreditar que a sociedade carioca poderá fazer bem a sua escolha, mas justamente tomando conhecimento desses fatos que muito lhe prejudicam, mas que muitas vezes passam despercebidos. Então, senhor presidente, sempre é bom colocarmos as formas como se dão as coisas, principalmente aqui na Câmara dos Vereadores, acreditando ainda que existem homens bons, e acreditando ainda que, principalmente, a formação dessa CPI será dirigida com responsabilidade, com dignidade de quem pretende, pelo menos, responder ao seu eleitor a partir de 5 de outubro, no dia 5 de outubro, mais precisamente. Então, senhor presidente, não é choro, porque, obviamente, eu já poderia prever em função, eu tinha até, eu em determinado momento achei que o PMDB indicaria o vereador Argemiro Pimentel, porque foi o vereador que se expressou, mas aí em cima da hora houve uma troca de ofícios, indicando o vereador Jorge Felipe, nada contra a pessoa do vereador Jorge Felipe, mas enfim, a gente espera, principalmente que o vereador Jorge Felipe, Carlos Caiado, tenham a devida clareza de como e para onde conduzirão esse procedimento. E quero dizer o seguinte, ficarei muito à vontade para vir toda hora nessa tribuna, ou toda hora por aparte, ou por encaminhamento de matéria,
para denunciar e para efetivamente tornar público tudo aquilo que for de interesse da sociedade do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eram essas minhas considerações nesse dia, entendendo aqui o vereador Rubens Andrade, que antecedeu aqui, acho que umas 3 falas da nossa intervenção aqui, entendendo que realmente hoje nós não podemos em nenhum momento deixar de descolar que esse projeto que aí está apresentado, né, que hoje está consolidado na cidade do Rio de Janeiro, tem ainda para concluir, nobre vereador, uma intenção de continuidade que se chama Solange Amaral. E nós não podemos descolar, porque não será menos responsável do que o prefeito César Maia. Nós não podemos descolar em nenhum momento uma de outro, porque ambos são os mesmos, é o mesmo grupo, representa a mesma continuidade do poder, e contra isso que os bons cariocas lutarão nesse processo eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Próximo orador inscrito, nobre vereador Guaraná. Não estando presente no momento, a presidência franqueia a palavra, não tendo quem queira fazer uso da mesa. A presidência suspender a sessão até às 15h39:60. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Encerrada a primeira parte, passada a primeira parte do grande expediente, passamos à segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Jorge Felipe, que dispõe de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dos trabalhos, nobre e talentoso vereador Stepano SSA, excelentíssimo senhores vereadores Roberto Monteiro, vereadora Lucinha, vereador Romualdo Boaventura, vereador Dr. Nelson Ferreira, senhoras e senhores, eu fiz questão de me inscrever para falar a respeito da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi realizada ontem na sala de cerimonial, com o propósito de acompanhar todos os procedimentos que levaram e levam à construção da Cidade da Música. E o faço, senhor presidente, para restabelecer a verdade, porquanto o que foi noticiado hoje nos meios de imprensa, notadamente na Rádio CBN, do respeitável jornalista Sidney Falcão Rezende, que me chamou a atenção a chamada da matéria. Câmara de Vereadores recusa, a Comissão Parlamentar de Inquérito recusa convocar Ministério Público que denunciou supostas irregularidades na construção da Cidade da Música. Quando eu vi essa chamada, eu me insurgi. Sabe por quê? Eu aprendi na minha vida a conviver com os contrários. Aprendi, ao longo da minha trajetória pela vida pública, respeitar opiniões contrárias. Mas de minha boca nunca houve aleivosia, irresponsabilidades e mentiras. Se o apresentador dissesse, a comissão se recusou a fazer uma visita ao Ministério Público, eu direi, é verdade. Realmente, eu fui um dos que votou contra uma visita ao Ministério Público. Mas recusar a convocação do Ministério Público, isso não ocorreu, senhor presidente. E eu desafio a qualquer um dos senhores vereadores que participaram daquela reunião. Cito-os nominalmente: vereador Jorge Felipe, vereador Roberto Monteiro, vereadora Tereza Berger,
vereador Paulo Serri, vereador Rubens Andrade e vereador Carlos Caiado. À parte. Então, logo eu concluo a linha do raciocínio, darei com o maior prazer. E nessa reunião, senhor presidente, foram apresentadas algumas propostas. Proposta número 1, requisição do Poder Executivo de todo o material técnico disponível para estudo de viabilidade da Cidade da Música, sua licitação e acompanhamento de obras. Votei favorável. Requisição ao excelentíssimo senhor promotor de justiça, que preside o inquérito relativo à Cidade da Música, de todo o material em seu poder para análise da CPI. Votei favorável. Requisição do material disponível no Tribunal de Contas do município sobre inspeção relativas ao tema. Votei favorável. Convite, senhor presidente, convite, senhores vereadores, ao Ministério Público para que se faça presente no acompanhamento dos trabalhos da CPI em todas as suas reuniões. Votei favorável. Convite ao Tribunal de Contas do município para que se faça presente, através de técnicos, no acompanhamento dos trabalhos da CPI. Votei favorável. E votarei favorável a qualquer ato que se proponha que seja executado aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas não sairei da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para fazer visita ao Ministério Público. Porque acho, entendo e tenho convicção de que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro é o fórum adequado para esse tipo de discussão, e não para fazer visitas ao Ministério Público, por quem tenho o maior respeito e a maior admiração, senhor presidente. Mas não é a questão que se discute aqui. Por isso eu vim a esta tribuna, para dizer que, ao contrário do que foi noticiado, não nos recusamos a convocar o Ministério Público, porque esta proposta não existiu. O que recusei-me, e outros o fizeram, é fazer uma visita ao Ministério Público. Quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, olhem a cor da minha gravata. Por favor, vereador Romualdo Boaventura. Está vendo? Laranja. Pode ser que confundam o fato de eu estar usando uma gravata de ser base de sustentação de governo por causa da cor da gravata. Como confundiram alguém imputando-lhe a condição de raposa tomando conta do galinheiro. Pode ser que aquele que é alcunhado como raposa resolva replicar dizendo, então tem lobo mau nessa história. E é tão violento e tão agressivo no galinheiro o lobo mau quanto a raposa. E estou onde sempre estive, com serenidade, equilíbrio. Vossa Excelência é testemunha da minha conduta nesta Câmara. Vossa Excelência testemunha da minha conduta na CPI, brilhantemente presidida por Vossa Excelência. Sabe dos meus compromissos, sabe das minhas convicções, sabe da minha linha de conduta. Por isso, não delego nem autorizo a ninguém fazer um juízo de valor a respeito da minha conduta. Poderá fazê-lo na hora que encontrar um ato que sirva de instrumento para o seu julgamento. Agora, num processo de eleição dentro de uma comissão, onde se quer ser tudo, presidente e relator, não dá. Não adianta vir para essa tribuna, vereador Roberto Monteiro, ficar chorando daqui. Não vou me reportar ao Botafogo.
Não vou me reportar ao protocolo. Não vou em homenagem a Vossa Excelência. Não vou. Mas eu quero que saiba também o seguinte, vereador Roberto Monteiro. Nessa história, eu não sou Chapeuzinho Vermelho, não sou vovozinha, hein? Eu sei disso. Eu não sou, hein? Nem Chapeuzinho Vermelho, nem a vovozinha. Não sou o lobo mau e não sou a raposa. Estou na posição que sempre estive, com serenidade, equilíbrio, disposto a trabalhar efetivamente e aprofundar a análise das questões que nos forem submetidas. Mas creia, vereador Roberto Monteiro, não sairei da Câmara para fazer visita ao Ministério Público. Não é da minha índole, não é dos meus hábitos, não é da minha conduta. Se tivermos que ter contato com o Ministério Público, façamos, convidando a vir à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ou qualquer outro expediente que Vossa Excelência bem entenda em propor. Eu cedo a parte ao vereador Roberto Monteiro. Vereador Jorge Felipe, muito obrigado pela parte. Gostaria de dizer que Vossa Excelência até iniciou bem, as suas palavras foram perfeitas. Primeiro falou a intitulação que o jornalista deu, a intitulação que o jornalista deu. Vossa Excelência reproduziu até a intitulação. Mas quero dizer o seguinte, e reproduziu fielmente o que aconteceu e do que nós estamos falando ali atrás, que efetivamente foi a minha opinião. E Vossa Excelência também falou que respeita as opiniões divergentes. Claro. Concorda? Naturalmente. E Vossa Excelência, nesse respeito às opiniões divergentes, tivemos opiniões divergentes. Eu entendo que essa CPI, para que ela não seja uma chapa branca, vamos assim dizer, que nós devemos nos esforçar de trazer órgãos isentos e responsáveis, não dizendo que Vossa Excelência, e eu falei aqui um pouco antes de Vossa Excelência, dessa tribuna, que eu não colocava a isenção dos vereadores. Obviamente essa casa hoje, ela tem uma aliança política entre os democratas e os PMDBistas. É fato, não sou eu que estou falando, não, é fato. E isso se revela, obviamente, no compromisso de Vossa Excelência. Foi assim na votação agora das comissões, enfim, houve uma convergência de ideias que é normal no parlamento, que é normal. Agora, nós não podemos descolar que essa aliança não exista. Existe esta aliança. E aí, muito calmamente, vereador Jorge Felipe, entenda, eu penso que se realmente eu quero que alguém participe e se realmente eu quero demonstrar para a sociedade aquilo que realmente eu me proponho em fazer, em apurar, eu não vou medir esforços para conseguir. E um desses esforços que eu solicitei e foi indeferido, estranhamente, foi indeferido por Vossa Excelência, pelo vereador Paulo Serri e pelo vereador Carlos Caeto, que era uma simples visita ao Ministério Público. Mas ninguém para que nós Vossa pudéssemos Excelência de ir, não. Não! Vossa Excelência pode ir. Veja bem, eu estou aqui, eu só estou dando contraponto, esclarecendo transmita os fatos. o nosso convite. Esclarecendo os fatos, é um direito que Vossa Excelência tem. Eu só estou esclarecendo, porque senão parece que houve uma convergência, o tempo todo há uma convergência de opiniões entre os democratas e os PMDBistas. E aí nós não vamos divorciar essa convergência por ações práticas individuais, que eu respeito muito Vossa Excelência, continuarei respeitando, e obviamente eu só não gostaria de misturar uma coisa com a outra, que não tem nada a ver. E obviamente não foi choro da tribuna, foi mero esclarecimento, até porque eu aprendi a perder a beça na minha vida. Vossa Excelência, eu assumi aqui como suplente, eu assumi como suplente, vou até o mandato. Uma pergunta, então, Vossa Excelência. Eu tenho esse hábito, por mim, eu perco aqui a maioria dos debates, aqui nós perdemos na votação, é natural, encaro isso com naturalidade e não estarei chorando, eu apenas estou objetivamente demarcando a minha posição. Eu agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado pela... Agora, Vossa Excelência não respondeu ao meu questionamento. Eu quero saber
se foi Vossa Excelência quem falou a mentira para a CBN, dizendo que os vereadores se recusaram a convocar o Ministério Público. É isso que eu quero saber. Exatamente Vossa o que plantou essa mentira? Eu transcrevi o que estava na ata. Então não foi Vossa Excelência. Eu transcrevi o que estava na ata. Não, a ata diz que foi formulado um convite à visita ao Ministério Público. Vossa Excelência respondeu. Então vamos deixar claro. Vossa Excelência afirma que não noticiou à CBN de que a comissão se recusou a convocar o Ministério Público. Noticiei a recusa de fazer a visita. A visita. Então, tá bom. Então, fica aqui lavrado meu protesto contra a CBN, que noticiou de que, por informações do vereador Roberto Monteiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito se recusou a convocar o Ministério Público. Dizer definitivamente que todas as propostas, excetuada a visita ao Ministério Público. Vereador Stepan, se Vossa Excelência, como presidente da comissão, me convidasse para fazer a visita ao Ministério Público nas condições que ele fez na comissão presidida por Vossa Excelência, eu lhe digo, eu não iria. Porque acho de que essas questões devem ser discutidas aqui. Formule esse convite e vamos conversar com o Ministério Público aqui. Fizemos mais, hein, vereador Stepan, nesse ano. Não vi até hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 4 mandatos. Não vi até hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, senhores vereadores, uma comissão parlamentar de inquérito convidar o Ministério Público para participar de todos os seus atos. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E isso significa absoluta isenção. Por isso eu não aceito qualquer tipo de arguição de suspeição à minha conduta, seja de quem for. Não tolerarei, não aceitarei, porque não outorga a ninguém esse poder de me julgar. É esse o protesto que eu queria lavrar. Obrigado. Não tendo o orador utilizado os 20 minutos, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 2.910 de 2008. De autoria do professor Sérgio Luparelli, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao curso Miguel Couto. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 2.922 de 2008, de autoria do vereador Márcio Pacheco. Requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedida a medalha do mérito Pedro Ernesto a Marcelo Roberto Ferreira, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botafogo, a CECEB. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovada. Requerimento 2.940 de 2008. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo Tenente-Coronel PM Alberto Pinheiro Neto, comandante do Batalhão de Operações Especiais, BOP, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade. Autor, vereador Wilson Leite Passos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 2.941 de 2008, de autoria da vereadora Tereza Berg. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao médico Gerson Rochman. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 2.942 de 2008. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. José Genilson Alves Ribeiro, por relevantes serviços prestados em prol da população do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Alberto Salles. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.943 de 2008, de autoria do vereador Alberto Salles, requer a mesa diretora na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas mérito Pedro Ernesto ao Dr. Carlos André Bueno Clógida, por relevante serviço prestado em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
Requeiro a nobre mesa diretora, na forma do requerimento 2.944 de 2008, de autoria do vereador Luiz André Deco. Requeiro a nobre mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito pertenente ao Coronel PM Marcos Jardim Gonçalves pelos relevantes serviços prestados. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, o fogo do regimento interno, seja concedida a medalha de mérito pedernete ao excelentíssimo senhor Adelino dos Santos Pereira, diretor da Rio Luz. De autoria, a senhora vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pederneste à Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Redetec, na pessoa do seu presidente do Conselho Diretor, Paulo Alcântara Gomes, por relevantes serviços prestados em prol da ciência e tecnologia em nosso país, em especial a nossa cidade, de autoria do senhor vereador Stepan Necessian. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de conjunto de medalha de mérito Pederneste à Rede Viva de Televisão, de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pederneste a Armando Costa Vieira Júnior, engenheiro civil, por relevantes serviços prestados em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. De autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de Pederneste ao excelentíssimo senhor deputado federal Ciro Ferreira Gomes. De autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão do conjunto de medalha de mérito Pederneste à atriz, escritora Eva Todor, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão da medalha São Francisco à Companhia Independente de Policiamento com Cães, na pessoa do seu comandante, excelentíssimo Major PM Marcelo Francisco Nogueira Martins, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão da medalha São Francisco ao Regimento de Cavalaria Coronel Enir Coni dos Santos, na pessoa do seu comandante, excelentíssimo Tenente Coronel Weber Gutenberg Colli, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pederneste ao ilustríssimo senhor Joel Mendes Renó, engenheiro, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Chiquinha Gonzaga a Anacília Pereira da Silva, escritora, professora e pedagoga, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa a ser a ordem do dia. Em tramitação especial, regime de urgência, em discussão única em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 44 de 2007, de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira, que inclui a atividade de banco, agência de bairro, nos usos permitidos em ZT pelo artigo 21 do decreto número 322 de 1976. Os postos de votação já se encontram disponíveis.
senhores vereadores Alberto Salles, Argemiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Cláudio Cavalcante, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Paulo Serri, professor Célio do Parelli, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Verônica Costa. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 14 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos, nem para votar a matéria. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.